Dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, conhecendo Sua palavra, meditando Seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Paz e bem, sejam todos bem-vindos a mais um dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor. E eu acolho você, porque nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando a nossa caminhada, essa caminhada bonita nos caminhos do Senhor, em que Ele nos orienta como andar, como nós devemos caminhar. E hoje eu trouxe o Salmo 30, em que no versículo 2, junto de vós, Senhor, me refugio, não seja eu confundido para sempre. Por vossa justiça livrai-me, inclinai para mim vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Sede para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar, pois só vós sois minha rocha e fortaleza, haveis de me guiar e dirigir por amor de vosso nome. E eu te convido já, nós a refletirmos de que é que eu preciso que Deus venha me libertar nesse momento. Qual é a corrente que está me prendendo? Aquela corda, aquele peso que eu estou puxando, carregando, do qual eu preciso me libertar hoje e agora, nesse momento. Porque Deus tem a palavra, Deus tem o poder para me libertar. Então, eu te convido a se colocar no colo do Pai, inclinar, no colo do nosso papai e pedir que Ele nos liberte. Não sei qual é a dificuldade ou qual é o conflito, o mar revolto que você está vivendo agora, mas eu te convido a pedir a Deus que venha até você a libertar desses leões. Pode ser que sejam os pensamentos, a cabeça está cheia de pensamentos, os nossos corações que estão cheios de raiva, de furor, estão machucados, magoados, porque quando nós somos feridos, muitas vezes em resposta dessa ferida, a gente vai ferir os outros também. E às vezes alguém que não tem nada a ver com a situação. Isso é um mecanismo que nós temos. É como se fosse uma autodefesa. Alguém me machucou, me feriu, e eu saio machucando as outras pessoas. Eu saio ferindo. E nós precisamos pedir a Deus para nos libertar disso. Porque muitas vezes eu construo a minha cela, eu mesmo me tranco nela e ainda jogo a chave fora. Que é para que eu não tenha condições de sair. E eu vou ser muito sincero, para sair da prisão que nós estamos vivendo, que eu esteja vivendo, que você está vivendo, é só você que pode dar o primeiro passo. Mas não se esqueça de que nós temos Deus, um Deus que nos ama, um Deus
que nos guia e dirige os nossos passos. Não que Ele faça da gente marionete, porque há momentos em que a gente imagina, ai, Deus vai me mandar um sofrimento porque Ele quer que eu sofra, Deus vai me mandar uma doença porque Ele quer me castigar. Não, Deus não age assim conosco, com os filhos dele. Ele enviou Jesus, seu Filho amado, para morrer no meu lugar. Ele já sofreu por mim. E Deus não quer isso para mim e para você. E por isso Ele nos deixa a sua palavra, os seus ensinamentos. Ele nos deixa essa liturgia bonita que nós vivemos, tanto da igreja quanto da Sagrada Escritura. E agora nós estamos vivenciando aqui um catecismo da igreja, porque Ele quer que a gente seja feliz. Ele quer que o Ézio, que o João Sebastião, a Tainara, a Maria, a Glória, a Angélica, quem quer que seja que esteja agora nos acompanhando, também saiba que Ele dirige os nossos passos, desde que a gente permite, mas Ele vai nos levar somente à felicidade. Deus quer nos tirar do deserto que nós estamos vivendo e nos levar até às fontes de água viva. E por isso Ele deixou e deixa os nossos pastores, que são iluminados pelo Espírito Santo para nos conduzir. Ele nos dá a rota, assim como quem quer aprender a dirigir, né? Tem que passar por uma autoescola, tem que aprender que a seta que vai para a esquerda está dizendo para a direita, que aquele xizinho está dizendo, não ultrapasse. Tem até mesmo na estrada uma faixa dizendo quando você pode ou não ultrapassar outro carro. E Deus nos deixa também essa palavra, essa orientação, que é o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que nós estamos aprendendo a palavra de Deus, que vem a nós através dos ensinamentos. E nós estamos, desde o primeiro capítulo, o homem que é conhecer e amar a Deus. Conhecer e amar. A vida vai ficar mais fácil? Você não vai ter problemas nem dificuldades? Não. Nós vamos enfrentar a tempestade, só que a gente vai enfrentar diferente. A gente não vai cair no desespero, porque nós sabemos que temos um Deus vitorioso que vence as batalhas conosco. Porque se eu não der o meu primeiro passo junto a Deus, Ele não vai me obrigar. Ele vai estar batendo ali na porta do coração do Ézio, no seu coração, falando assim: olha, deixa eu entrar, porque se eu entrar, comigo você vai ser mais feliz. Quantas tentativas a gente já fez na vida? Já coloquei a minha segurança no cigarro, na bebida. Outros colocam a segurança em dependência química. Outros colocam na pessoa, que é um ser humano também fragilizado, a sua vida, deposita ali, confia todo o seu ser, e de repente descobre que um dia foi enganado, que não perdeu a confiança. Quantas vezes a gente já confiou no ser humano que, como nós, de carne e osso, também errou. Mas nós temos um Deus. Eu vou ser sincero com você. A minha vida, ela não é sem tropeços, ela tem as tempestades, mas com Deus é diferente. Com Deus a gente canta no meio do vendaval e dos furacões, porque nós sabemos que Ele vence e que Ele tem o poder de acalmar a tempestade. Mas aí eu preciso permitir, e você também. E é por isso que, com o salmista, a gente diz: pois só vós sois minha rocha e fortaleza, haveis de me guiar e dirigir. Confie no Senhor, que nos guia, que nos dirige, que nos leva pelas veredas, pela vereda da vida, pelo caminho da vida, pelo caminho da paz, da esperança e do amor. Mas eu preciso estar me abrindo a esse Deus.
E nós, meditando todo esse amor de Deus, já falamos sobre o objetivo desse catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que é nos orientar, nos levar a conhecer a Deus, para que a gente possa amar. Eu sempre falo e repito que para amar eu preciso conhecer. Não tem como eu amar alguém que eu não conheço. Não tem. Eu não sei a pessoa, eu não conheço os gostos dela, eu não sei como é que ela faz. Tem um livro bonito, alguns já devem ter lido, outros não, que se chama O Pequeno Príncipe. Antigo esse livro, pequenininho, fininho. E lá é a historinha de um príncipezinho que conhece uma raposa. Aí, eles querem ser amigos, né? E o príncipezinho, ele veio de outra estrela. E aí o príncipe fala para a raposa que ele quer ser amigo dela. Aí ela fala, olha, primeiro, para que eu seja sua amiga, você precisa me cativar, criar laços. Aí ele fala, criar laços, o que é isso? Ele falou, olha, você... aí ela dá um exemplo, né? Ela fala, olha, você tem cabelo loiro. Para mim, isso não importa, o seu cabelo loiro, o seu sorriso. Mas quando você me cativar, porque cativar é conquistar a outra pessoa, como amigo, como amiga, como companheiro, como companheira. Aí ela fala, quando você me cativar, eu vou olhar para o trigo. O trigo é loiro como o seu cabelo. Eu não como trigo, mas quando você me cativar, eu vou olhar para o trigo e vou lembrar do seu cabelo. E vou me sentir feliz por ter conhecido você. Né? Eu vou olhar para as flores, vou vê-las bonitas e vou sentir feliz porque vai me lembrar seu sorriso. E assim a gente precisa. As amizades que a gente tem hoje. Vamos dizer que há 1, 2, 3 anos atrás, você nem imaginava, né? Nós aqui no estúdio temos a Eloara que está nos ajudando, que eu há 3, 4 anos atrás podia até vê-la, né? Andando pela rua, era indiferente. Mas agora com a amizade, você vê diferente, você aprende a cativar e se deixa ser cativado. E é isso que o nosso catecismo quer. Mas cativar você para mostrar o quão grandioso é o nosso Deus e a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí nós falamos no último programa sobre as bases em que está o nosso catecismo. E uma delas é o Concílio Vaticano II, que foi, né, nos anos de 62 até 65, presidido pelo Papa João XXIII e todos os bispos. Mas para que esse Concílio Vaticano? Para aproximar mais o povo de Deus da Igreja. Porque a Igreja, ela era um pouco distante dos homens. Antigamente, o pessoal ia à missa para assistir. O padre ficava de costas no altar e celebrava em latim, que muita gente não entendia patavina, como no programa anterior eu dei exemplo de eu mesmo ter participado dessas missas ainda. Então, o Espírito Santo iluminou e a igreja falou, opa, nós precisamos caminhar junto com o homem, nós precisamos estar ao lado daqueles que trabalham, que sofrem, que lutam, né? Quantas campanhas de operários por novos salários, por novos meios de vida, que a igreja começou a estar mais perto, porque era um pouco distante. Aí o padre deixou de celebrar a missa de costas para o povo, o altar que ficava atrás passou para a frente dele e ele ficou de frente para a Assembleia. E aí nós começamos a participar da celebração, porque aí as nossas orações, as nossas respostas, a liturgia envolveu mais, abriu-se espaço para o leigo,
aonde só padres podiam, né, ou dar catequese, ou até mesmo a Eucaristia, e foi se abrindo para que tivessem os ministros da Eucaristia, para que cantores participassem. As missas deixaram de ser celebradas só em latim e começou a ser celebrada na língua de cada país, para que a gente pudesse realmente compreender o que estávamos celebrando. E o Concílio Vaticano II traz toda essa gama de intimidade com Deus. Nós nos tornamos mais íntimos e ficamos ao redor da mesa do pão e da mesa da palavra. E o Concílio Vaticano trouxe não mudanças no Evangelho, não houve mudança no Evangelho, nem nos ensinamentos da igreja, mas trouxe aproximação para cada pessoa e para cada ser humano que desejava estar mais imbuído na presença de Deus. E essa nossa crença, quando nós dizemos nós cremos, que é a profissão de fé, quando eu pronuncio creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aí eu já estou afirmando a minha crença, a minha religiosidade, e estou já fazendo a minha profissão de fé daquilo que a igreja me ensina. Não foi a igreja que criou essa oração. Essa oração, ela já veio da necessidade que os apóstolos, seguidores de Jesus, tiveram de fazer, como em tantas coisas, né? Quando reunidos, professar naquilo em que eles criam, em tudo aquilo que eles estavam crendo. Então nós iniciamos essa primeira parte sobre a profissão da fé, o credo que nos deixaram os apóstolos, aqueles que seguiram Jesus, aqueles que olharam no fundo dos olhos de Jesus, que ouviram a sua voz, que tocaram, que caminharam com ele. E essa estrutura da profissão da fé é que nós precisamos meditar. Por isso que quando nós estamos até em oração, eu preciso saber por que é que eu estou nessa oração do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu estou afirmando, não é um juramento, mas eu estou falando com a minha voz e com todo o meu ser da minha crença, aquilo que eu creio, aquilo que me ensina a Igreja Católica Apostólica Romana. E é nessa crença que nós precisamos caminhar. E é isso que o Concílio Vaticano II veio também nos esclarecer. Ela abriu as portas para que o homem adentrasse a Igreja e nos mistérios da Igreja e nos símbolos que a gente tem para receber. Porque nós somos feitos, né, todos nós seres humanos, nós que temos assim a visão, né, porque tem os nossos irmãozinhos que não têm, nós geralmente olhamos para símbolos. Uma pessoa que não souber, que não sabe ler, mas ela entende que quando a luz do semáforo está verde, ou tem um homenzinho verde, é porque ela pode ultrapassar. Isso é um símbolo de que o caminho está liberado. Ela pode até não saber ler, mas ela vai olhar e entender, olha, aqui eu posso passar. Assim como o motorista vai olhar para as placas, para as setas e saber onde ele vai devagar, aonde ele tem que diminuir, quantos quilômetros ele pode estar ali. Nós somos feitos de símbolos. Quando alguém dá uma rosa para alguém, não precisa falar nada. A rosa em si já está carregando tudo aquilo que a pessoa quer falar. Quando o noivo vai pedir, né, a moça em casamento e dá um anel de aliança para ela, ali ele está falando coisas que a boca não precisa pronunciar. Nós somos seres humanos
feitos de símbolos, e a igreja nos traz todo esse símbolo bonito que nós temos, que é o próprio Jesus que está conosco. Então, que nós possamos, quando meditar a profissão de fé, da nossa fé, o nosso credo, saber cada palavra que nós estamos falando, porque nós estamos pronunciando com a nossa vida, com a nossa alma e nos derramando naquele que nos criou, aquele que é Criador do céu e da terra. Que nós possamos, então, sempre pedir a Deus para nos dar a luz, a força, o seu Espírito Santo, para compreendermos este caminho que Ele deixa para nós e que nós possamos caminhar sempre, sempre nessa estrada que Ele deixou para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós, que volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.